Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa viagem pela geografia? Vamos continuar avançando no mundo fantástico do conhecimento sobre o mundo? Nossa, redundância, sim, geografia, terra, mundo, beleza? Vamos lá então, o tema de hoje é o segundo mais cobrado no Enem, que é urbanização. Esse tema é bastante contemporâneo e esse tema faz parte da nossa vida. No Brasil, nós vivemos hoje uma realidade urbana. Nós temos mais de 86% da população brasileira hoje vivendo nas cidades. Isso quer dizer que de cada 100 brasileiros, 86 vivem na cidade e 14 no campo. Mas essa realidade nem sempre foi assim, no Brasil e no mundo. A urbanização está associada principalmente com o crescimento da população que sai do campo para a cidade a partir do processo de industrialização. E esse processo aconteceu de forma irregular ao redor do mundo. Nós vamos ter alguns países que foram pioneiros, Inglaterra, os países da Europa, Estados Unidos e Japão, e estes países passaram pelo processo de urbanização antes dos demais. Então esse processo, nos países que eu citei para vocês, começam ali em meados do século XIX, na Inglaterra um pouquinho antes, no século XVIII, mas nos demais do século XIX, e no restante do mundo, a urbanização vai aumentar, vai crescer de forma muito intensa a partir da segunda metade do século XX, a partir do pós-guerra, quando nós vamos ver uma nova realidade industrial. Fica ligado que nós também teremos uma aula sobre industrialização. Bom, então é importante saber que a urbanização ela está atrelada com o crescimento da indústria como setor gerador de emprego, de renda. E por que isso? Bom, nós vamos observar que ao mesmo tempo que a indústria gera empregos e atrai população do campo para a cidade, a indústria também contribui para a modernização do campo, para a mecanização do campo. O campo vai depender cada vez menos de mão de obra humana e cada vez mais de máquinas, de tecnologia que será aplicada para a produção. Nesse contexto, nós vamos observar então um desemprego estrutural, ou seja, aquele desemprego causado pela modificação da estrutura produtiva no campo e um aumento de emprego na cidade. É claro, outros fatores também contribuem. Por exemplo, a qualidade de vida na cidade, que é maior ou costuma ser maior do que no campo, a oferta de serviços públicos vão atrair então essa população que perdeu a terra ou perdeu o emprego para a cidade em busca dessas qualidades que a cidade oferece. Bom, então nós vamos ver esse processo mais intenso lá no século XIX nos países industrializados e mais intenso nos países subdesenvolvidos, como por exemplo o Brasil, na segunda metade do século XX. Esse processo não foi muito rápido em escala mundial. Para vocês terem uma ideia, somente, olha só, presta atenção aqui, a maior parte de nós, nascemos na cidade, vivemos na cidade hoje, que é o contexto brasileiro. Mas no mundo, somente em 2008, sim, 2008, pouco tempo atrás, há 12 anos, somente em 2008, mais da metade da população mundial está na cidade. Ou seja, o processo de urbanização só atingiu metade da população mundial em 2008. No Brasil, veio antes, porque o nosso processo de industrialização ele vai começar a ganhar força ali no final dos anos de 30, 40 e 50. O êxodo rural vai se intensificar, principalmente no início dos anos de 1960, e em 65, oficialmente, o Brasil se torna um país urbanizado, ou seja, com mais da metade da população brasileira morando na cidade. No Brasil, nós vamos encontrar hoje 31 regiões metropolitanas. Que são regiões metropolitanas? Nós observamos que algumas cidades oferecem mais serviços, oferecem mais emprego, mais comércio, alguns atrativos, porém nem sempre a população consegue morar nesta cidade, chamada cidade metrópole. E elas vão morar nas cidades circunvizinhas. Estas cidades circunvizinhas, elas se tornam dependentes da cidade polo da metrópole. E por lei no Brasil, quando isso acontece, é estabelecida uma região metropolitana, onde eu tenho a cidade principal e as cidades da região, que vão ser dependentes. Inclusive, algo que cai muito é o movimento populacional. Boa parte da mão de obra que trabalha nessa cidade vem das cidades vizinhas, que se tornam cidades dormitórios. E esse movimento de pessoas que moram numa cidade e trabalham em outra cidade, que geralmente acontece na região metropolitana, é chamado de movimento pendular. Bom, e para nós fecharmos, lembre-se, a cidade é um espaço que oferece vários recursos, mas também é um espaço onde nós encontramos muitas desigualdades.
vale a pena você dar uma olhada nos problemas urbanos, principalmente nos problemas socioambientais, poluição, questão de drenagem das águas urbanas, favelamento, desemprego e violência. Então, faça um levantamento sobre isso, estude um pouco mais, porque esses assuntos podem aparecer correlatos ao processo de urbanização. Então, galera, estuda aí, foco e sucesso no Enem! Até mais!